Existe um erro que eu vejo mulheres acima dos 40 anos cometerem. E eu, como sou uma mulher de 40 anos, sempre gosto de chamar atenção para isso. Elas começam a sentir que o corpo muda, que elas acham que o problema é falta de disciplina, eu relaxei, eu só estou envelhecendo e tenho que aceitar isso. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Existe uma fase e que pode começar muitos anos antes da menopausa e que muda completamente a forma com que o seu corpo funciona. O nome dela é perimenopausa, é entrar com os dois pés direitos mesmo. O mais impressionante é que muitas mulheres passam por essa fase sem nem saber que ela existe. Ela não costuma chegar de uma forma abrupta. Primeiro você percebe que o sono já não é aquelas coisas. Começa a acordar lá no meio da noite, 3, 4 da manhã desperta, parece que vem um sino na cabeça. Depois fica rolando na cama. No dia seguinte, não preciso nem dizer que está irritadíssima e parece que nem faz parte da sua personalidade. Paciência foi para o espaço, a ansiedade aumenta muito e você começa a se perguntar o que está acontecendo. Logo depois, o corpo também muda. Barriga começa a aumentar, as costas, aquela roupa já não fecha legal. A estratégia que durante anos funcionou. Eu fechava a boca durante a semana e estava ok para a festa no final de semana. É exatamente nesse momento que as mulheres percebem na verdade que tem alguma coisa errada e entram em guerra com o corpo. Dietas restritivas se cobrando mais e mesmo assim os resultados obviamente não aparecem. O problema é tentar tratar um corpo de 45 anos como se fosse um corpo de 25 anos. A culpa é um péssimo diagnóstico, porque muitas vezes o que mudou não foi a sua força de vontade, obviamente, foi a sua fisiologia, o seu momento de vida. A perimenopausa ela é uma fase de transição que acontece antes da menopausa, que é definida quando a mulher completa 1 ano sem menstruar. Isso, definição de livro. Só que muito antes disso, esses hormônios já estão lá oscilando. Essas oscilações, elas afetam praticamente todo o organismo. O ciclo menstrual, ele muda. Às vezes ela começa a atrasar muito, adiantar muito, muito fluxo, pouco fluxo, e as mulheres acabam, eu acho que é porque eu estou mais estressada. Mas o ciclo é uma das formas mais inteligentes que o corpo tem para mostrar para a gente que alguma coisa está mudando. O sono piora e quando o sono piora, a fome aumenta, a vontade de doce vem muito grande, a disposição cai, o treino não rende e emagrecer, claro que fica muito mais difícil. É por isso que eu digo que sono não é detalhe, sono é estratégia metabólica. O humor também muda e isso não significa que você ficou fraca, que você perdeu o controle. Mas o cérebro feminino, ele responde intensamente às mudanças hormonais. Então não é você, é o seu corpo. Quando esses hormônios oscilam, sua forma de lidar com o estresse também muda. E no consultório, uma das frases que eu mais escuto é: Thaís, parece que meu corpo simplesmente não é mais o mesmo e eu tô com medo de perder o réu primário. Muitas vezes a sensação é real, a composição corporal ela muda. Fica bem mais difícil manter a massa magra. A gordura abdominal ela aumenta, o emagrecimento ele exige uma estratégia específica para essa fase, mas existe uma diferença enorme entre dificuldade e condenação. Perimenopausa não significa que você está destinada a engordar, significa apenas que o seu corpo passou a pedir outro tipo de cuidado. Talvez não seja sobre comer menos, fazer dietas restritivas, talvez seja sobre dormir melhor. Preservar a massa muscular, controlar o estresse da forma que for possível, corrigir deficiências nutricionais e entender que os seus hormônios estão funcionando de uma forma diferente. Existe um assunto sobre o qual ninguém fala, ou poucas pessoas falam, que é sobre a libido. Muitas mulheres passam a sentir menos desejo, já tem mais ressecamento, é desconfortável ter relação e elas aceitam isso em silêncio porque acreditam que faz parte da idade, é algo que vem junto, um combo. Mas comum não significa que tem que ser ignorado, a gente não vai varrer para debaixo do tapete. A queda do cabelo, a pele mais seca, unhas fracas, esse cansaço, um inchaço no corpo também podem aparecer. Mas o importante é entender que o seu corpo não está te traindo, ele está mudando de linguagem, ele está numa fase diferente. E quanto antes você aprender a escutar esses sinais, mais cedo você consegue agir com a estratégia correta em vez de agir com culpa.
A perimenopausa, ela não é o fim da sua saúde, ela não é um marco no final da sua feminilidade e vitalidade. Ela é um convite para mudar como que você cuida de você, para você mudar isso. Existe uma frase que eu gostaria que você levasse desse vídeo, que é: pare de brigar com o seu corpo e comece a entender o que ele está tentando dizer para você. No próximo episódio, a gente vai falar sobre uma das maiores dúvidas que eu escuto no consultório. Afinal, a menopausa realmente engorda ou essa história foi contada de uma forma errada? Existe uma resposta que pouca gente explica e ela pode mudar completamente a forma como você encara o emagrecimento depois dos 40 anos. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outra mulher que está passando por essa fase. Talvez ela esteja sofrendo exatamente por isso e ainda ache que a culpa é dela. Me conta aqui nos comentários. Qual foi o primeiro sinal que fez você perceber que o seu corpo estava mudando? Eu vou confidenciar aqui para vocês que, para mim, o que me pegou foi o sono. Eu nunca tive um sono brilhante, mas depois que eu comecei a estudar, de virar endocrinologista, eu entendi a importância do sono e isso passou a ser um pilar muito importante. Assim, eu tenho que resolver o sono e, de fato, hoje eu durmo muito melhor. Mas para mim foi essa questão do sono, acordar 3, 4 da manhã. Mas, volto a frisar aqui, conta pra mim porque eu quero saber qual foi o seu sinal, o seu sintoma que fez perceber que alguma coisa estava errada, fora do lugar.